Olá, sejam bem-vindos. Vamos ver aqui hoje os três principais motivos para sua vida estar travada ou algo aí tá emperrado de sair, não tá dando certo. Vamos ver aqui as três principais influências. Pode ser de um objetivo específico, de uma situação ou de modo geral. Parece que o caminho está bloqueado. Vamos ver aqui os três principais motivos, desvendar aquilo que está oculto, para trazer um esclarecimento. Vamos ver aqui. E tirar um pouco a obsessão no sentido de ficar olhando só para o problema, sabe? A hiperintenção, o hiperfoco nisso. Mas vamos desvendar aqui, esclarecer. Bom, aqui diz que a influência, uma influência, né, a origem do passado que pode ter causado isso é uma certa estabilidade, uma certa. Aqui para alguns é um certo apego a tradições, à cultura que você está inserido ou à cultura que você cresceu. Questões aqui sociais que podem estar fazendo com que você esteja travado aí na sua vida hoje ou nessa questão aí, sabe? Então aqui fala que a possível origem do passado é um apego às tradições. Então você está estável, por exemplo, nos valores, na cultura que você cresceu, que você vive, e fica apegado a isso, às tradições. Isso pode fazer com que você não expanda ou não tenha uma percepção mais clara, ampliar a visão, seus horizontes. Então pode ser que o primeiro motivo seja esse. Você crescer em um lugar, né, inserido ali numa cultura, e isso faz com que você não consiga ver as coisas de uma outra perspectiva, né, sob uma outra ótica aqui. O segundo motivo, aqui mostra que tem uma questão, né, qual é a influência interna. A influência interna é muito de um certo materialismo aqui para alguns, muito focado na questão material, física material. Fala que o segundo motivo aqui pode ser medo da derrota, né? Medo de perder, de ser passado para trás, medo que tirem vantagens de você nessa questão ou na vida. Então esse medo da derrota ou, né, querer ganhar em cima de outra pessoa muito por rivalidade, por competição. Conflitos aqui, conflitos por questões daquilo que, da sua crença na vida material, da sua crença nas questões ali, pode ser do seu ambiente. Por exemplo, você tem um jeito de arrumar o seu ambiente, a sua casa, enfim, né? Ou mesmo a forma como você se veste, o seu estilo. Isso aqui pode ser uma questão que impede você. Talvez você precise, ou você está querendo, vamos dizer, uma posição, uma vaga de emprego, um exemplo. E aí a forma como você se veste não está adequada para aquele tipo de vaga. Só que você aprendeu assim. E aí não se abre, né, não amplia isso para fazer alguma mudança, claro, de acordo com aquilo que você se identifica, aquilo que faz sentido para você. Só que
ouvir um pouco, né? Sair um pouco. Muito aqui me mostra uma questão focada no materialismo, no excesso, que é o excesso, né? A influência interna é focar excessivamente nas aparências, para alguns casos, ficar focado somente nas aparências, na aparência estética sua das pessoas ou na aparência das coisas, né? Só se a pessoa tiver um carrão, tiver uma casa, uma mansão. Então aqui mostra que talvez, né, é provável que você vê os dois motivos aqui, pode ser muito a forma como você aprendeu a enxergar questões materiais. E uma influência aqui do entorno, né, das pessoas, pode ser a sua relação, o seu relacionamento amoroso. Se você está em uma relação, é casado, casada com alguém, ou está, né, namorando, enfim. Aqui diz que a influência externa pode ser o seu parceiro ou parceira, com críticas, né? Críticas, você vai precisar se defender, defender aquilo que você quer. Você quer alcançar alguma coisa, quer que as coisas deem certo, quer desbloquear a sua vida, não é se defender de críticas, de ofensas, de às vezes a pessoa não faz por mal, né? Ou faz, não sei, mas pode ser que a pessoa critique porque também é a forma que ela vê, ou ela fala, mas com o intuito de querer o seu bem, enfim, mas isso mostra que é uma influência externa que é o terceiro motivo aqui que pode estar te atrapalhando de alguma forma, sabe? Aqui fala que tem essa influência, tá? Aí pode ser da pessoa que você tá atualmente, se você está com alguém, ou pode ser dos seus relacionamentos passados, sabe? Um padrão de pessoas que você se relaciona, um tipo de relacionamento que você sempre teve que ficar na defensiva. Então você carrega isso, né? Você aprendeu a se relacionar dessa forma, e aí você carrega esse padrão ainda, não transformou esse padrão, e isso é uma forma que te impede, porque o que te influencia externamente é ficar muito na defensiva, tendo sempre que se defender de ataques de parceiros, parceiras, de pessoas que são muito críticas, que cobram demais, que o que você faz nunca tá bom, ou não aceitam que você sobe de nível, você se desenvolve, a pessoa não acompanha, ela prefere atacar do que, sabe? Então aqui fala muito de um padrão de relacionamento amoroso que pode tá atrapalhando. Então é necessário que revisite essas crenças, esse padrão atual, né, da cultura da sociedade que você está inserido. Isso fez com que tivesse uma visão excessivamente materialista, focado só na aparência das coisas, né, na própria aparência, o excesso de vaidade. Né, para alguns casos aqui, lembrando que é uma leitura coletiva, então pode não bater com todo mundo, mas de alguma forma a gente tem que ter uma certa vaidade, mas aqui estamos falando do excesso, aquilo que está atrapalhando. E coisas ocultas, né? Você pode não perceber o exagero. E as influências externas de relacionamentos amorosos. Dos relacionamentos, pensa aí nos relacionamentos que você teve até hoje e no seu relacionamento atual se você tiver com alguém. Né? E aqui fala que o que poderá ser feito para melhorar essas questões aqui. O que pode ser feito é você deixar para trás, né? É você escolher. O que que você vai escolher? Você vai escolher se manter apegado, você vai escolher ficar apegado a, a essas coisas, né? Ficar apegado ao excesso de só focar na questão material, física, material. Você vai escolher continuar nesse padrão nas suas relações amorosas ou na sua relação atual, ou você vai escolher expandir o seu mundo, expandir o seu horizonte. Aqui fala que precisa, para você sair disso, é você ampliar, escolher
ampliar os seus horizontes aqui. Perdoar a si mesmo, perdoar a si mesmo por erros do passado, todos nós cometemos, todos nós temos nossas limitações, mas a partir do momento que a gente toma consciência delas, perdoe a si mesmo. Você fez as coisas com a consciência que você sabia e tinha, perdoar as pessoas. Perdoar as pessoas porque também fizeram o que sabiam fazer no momento, né? Perdoar não é aceitar aquilo que a pessoa fez, é você se libertar dessa carga emocional, de ficar sempre apegado e na defensiva, com medo de perder aqui, né? Sempre parece que tá numa luta, sempre, né? Brigando por uma posição. E aqui duas coisas aqui que pedem ação da tua parte é decisões. Se desacomodar. Aqui é evitar o comodismo. Aqui pede para evitar o comodismo. Então escolha. Tá confortável? Tá confortável estar na situação atual? Se tiver, ok, é uma escolha, né? Mas aqui é evitar ficar acomodado. Ficar aqui acomodado no que você acredita até então, né, com relação à sua visão do mundo, aí fala, né, das questões do passado aqui, de crenças do passado. Então pede que façam, que se tenha escolhas, decisões, o que é que você vai escolher? O que é que você vai escolher aqui? Você vai escolher o que te faz bem? Aquilo que vai te trazer uma realização? Ou você vai escolher continuar aqui e terceirizar a responsabilidade por isso, né? Então é uma reflexão aqui forte que as cartas do jogo traz para você, né? Porque ao fazer essas escolhas, a consequência é sim uma realização, ó. É uma realização, é uma celebração, uma estabilidade maior, uma estabilidade que você vai conquistar através de boas escolhas, se desacomodar aqui, sair dessa posição de não sabe nem mais o que está defendendo. O que, que você está defendendo hoje? Então, sair de ficar muito na defensiva para defender coisas que você construiu até agora, mas precisa ver é baseado em quê, né? Quais crenças aqui? Isso era coisa que a sua família fazia, que a sociedade, os costumes da sociedade que você cresceu, na cultura que você cresceu faziam, e você defende isso, e isso traz marcas, ó, tá machucado, traz marcas, tá cansado. Avalie, né? Analise se o que você defende hoje, se é o caminho que vai te trazer essa realização aqui, ó. Porque aqui fala que o resultado é uma realização. É uma maior estabilidade, segurança, autoconfiança. É você mesmo ser o gestor, gestora da sua própria vida. Então tenha aí um momento de reflexão para tomar melhores decisões e agir. Pede que saia da acomodação aqui. Vamos para uma mensagenzinha final. Uma mensagenzinha final, equilíbrio mesmo. Uma mensagem final para vocês. Doar-se para quem não quer é perda de tempo. Doar-se para quem não quer. Tá perdendo muito seu tempo se doando para quem não quer. Avalie bem aí suas relações amorosas ou o seu padrão de relacionamentos. Tá se doando, disputando, brigando por pessoas que estão fazendo você perder o seu tempo, a sua energia, te deixando nesse estado aqui, ó, de cansaço. Nossos sentimentos são uma ferramenta divina. Perceba o que está acontecendo nesse momento com você e o que isso tem a lhe ensinar. Então, perceba como você se sente, como você está se sentindo hoje.
e o que que isso tem a te ensinar. Então, se permita ter contato com as suas emoções, sair um pouco do excesso do material e ter mais contato com as suas emoções, para sair desacomodar dessa situação atual. E muito não é percepção, não é perceptível, porque aqui a gente está vendo o que está revelando aquilo que ainda está inconsciente. Então, perceba isso, perceba o que está acontecendo e qual é o aprendizado nesse momento. Escolha, escolha por você. Faça uma escolha que vai te trazer essa estabilidade aqui, e é uma estabilidade que vai ser muito positiva. Uma boa sorte, muito obrigada.